Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 289. O resultado de uma escolha. Diga-me. O que você fez com minha querida? Ela agarrou Victor pela gola de sua camisa. Vendo Victor em silêncio, a raiva de Agnes só aumentou. Diga-me. Fuxe. O fogo ao redor de Agnes ficou mais forte e mais quente. As roupas de Victor começam a queimar diante de tanto poder, mas, estranhamente, o fogo não estava prejudicando o próprio Victor. Era como se Agnes estivesse evitando propositadamente que isso acontecesse, já que, em algum lugar de sua mente, o homem que ela estava encarando agora era Adonis. Suspiro. Olha o tamanho do problema que você deixou para mim, Adonis. Ele realmente não queria aquele final, mas infelizmente, ele não teve escolha na época. Tomei minha decisão e vou ficar com ela até o fim, como prometido. Vou protegê-la, mesmo que ela queira me matar por isso. Perguntas e respostas são inúteis. Agora que estou conectado com o ritual, você conhece uma maneira mais fácil de obter as informações que precisa de mim, certo? Victor mostra o pescoço para Agnes. Olhe nas minhas memórias. Uma veia salta na cabeça de Agnes. Por que você não tenta se explicar? Você não vai acreditar em mim. Agnes olhou para o pescoço de Victor com um olhar relutante. Ela realmente não queria fazer isso. Mesmo que algo a levasse a morder aquele pescoço delicioso, ela não queria fazer isso. Mestre !! de Agnes. Kaguya, junto com Hilda, chegaram ao local. Vendo a situação de seu mestre, Kaguya tentou intervir, mestre. Mas Victor apenas levanta a mão em um sinal de pare. Kaguya só se machucaria se chegasse perto de Agnes agora. Agnes, o que você está esperando? Victor falou em um tom neutro que não continha emoções. Agnes continua olhando para Victor. Faça isso. Agnes cerrou os dentes de raiva enquanto seus olhos vermelhos brilhavam intensamente como se ela quisesse queimar Victor vivo. Porra! Ela dá um grito irritado, abre a boca e morde o pescoço de Victor com violência. Todas as lembranças de Victor e Adonis conversando entre si passaram pela mente de Agnes. Ela viu tudo. Até o próprio Adonis oferecendo que esta era a única maneira de salvar sua alma. Eles nunca vão me perdoar. Violette vai te perdoar. Ela é uma mulher tola como sua mãe, pode levar alguns anos, mas ela definitivamente vai te perdoar. Mas Agnes, provavelmente não. De repente, ela sente alguém tocando seu ombro, ela rapidamente se vira e vê Adonis. Não precisa odiá-lo muito. Ele não tem culpa. E me perdoe por minha decisão egoísta, mas... eu não queria cair nas mãos daquela mulher. Craque, craque. Agnes sai das memórias de Victor e acorda na realidade. Adonis. Todo o seu poder desapareceu, e seus olhos começaram a fluir com lágrimas, meu querido. A mulher começou a chorar silenciosamente. Eu não tive escolha. Errado, eu tive uma escolha, e eu escolhi o que era preciso. Olhando para o homem deitado ali com um olhar lacrimoso, graças à sua conexão, ela podia sentir uma tristeza profunda em todo o seu ser. Ele fez o que tinha que ser feito, mas isso não significa que ele está feliz com isso. Não era o resultado que ele queria. Ela entendeu isso. Agnes permaneceu em silêncio. Eu não podia deixá-lo cair nas mãos da deusa. Portanto, eu fiz uma escolha. Sua alma permanecerá dentro de mim em segurança até o dia em que eu encontrar uma maneira de trazê-lo de volta à vida. Se isso é possível. Ele continuou com um pensamento deprimente. Ele instintivamente sabia que ao absorver Adonis, a própria existência do homem não existia mais. O ser que formava Adonis morreu ao ser absorvido por Victor. Sim, ele ainda tem a alma de Adonis, com ele, mas ele instintivamente sabe que se ele reviver essa alma, ele não será Adonis. Em vez disso, ele será um ser completamente novo. Como uma página em branco. E esse pensamento deixou deprimido, no final. Não foi a deusa que o matou, mas eu. Seu tolo, por que não me contou isso antes? Quem é você, agora? Agnes perguntou enquanto tentava se recompor um pouco. Victor, e ao mesmo tempo um ser que tem as memórias de Adonis. Os olhos de Victor brilharam violeta. Tudo o que ele sabia, eu sei. Todas as experiências que ele teve, eu tive. Todo o ódio que ele tem por Perséfone e Afrodite, eu também tenho. Todo o seu discurso foi cheio de ódio e raiva. Apesar de ter memórias de outra pessoa dentro de si. Victor instintivamente sabia quem ele era e quem era dominante. Esse era o instinto do rei,
Um instinto de não se perder nesse mar gigante de memórias que ele herdou de um vampiro de 1700 anos. Você sabe tudo. Sim. Mesmo como eu conhecia, e como eu era antes. Sim. Mesmo a nossa primeira vez. Victor ficou em silêncio. A resposta de confirmação não era necessária. Responda-me. Mas parece que Agnes queria uma resposta satisfatória. Sim, Agnes. Lembro-me de tudo. Agnes ficou em silêncio enquanto abaixava a cabeça. Ela estava em um estado confuso de luto. Ela não entendia mais nada. Hilda. A voz saiu tão natural que até o assustou um pouco. Sim. Cuide da Agnes. Ela precisa descansar. Hilda abriu a boca um pouco em choque ao olhar para Victor, seguida pela sensação de autoridade que emanava do corpo de Victor e pela semelhança que ele tinha com Adonis. Inconscientemente, ela ficou um pouco surpresa quando ele a chamou. Hilda. Sim, eu vou cuidar dela. Victor tentou se levantar, mas Agnes o segurou. Querido. Aonde você vai, querido? Você vai me abandonar? Victor mordeu o lábio quando viu o estado de Agnes. Ela estava inconsolável. Ele ficou um pouco surpreso com sua mudança repentina de humor, mas lembrou que ela sempre foi assim. Seu humor muda rapidamente. Agnes sempre foi como um fogo brilhante. Quando ela estava feliz e excitada, ela podia queimar o mundo, mas quando ela estava triste, ela era como uma pequena chama cheia de inseguranças e dependência. Apesar de querer tanto confortar a mulher, Victor sabia que não poderia fazer isso. Não era seu direito. Ele não é Adonis, embora tenha recebido toda a existência daquele homem em seu corpo. Ele não é Adonis. Ele é o Victor. Ele não é o substituto de Adonis. Agnes, eu. Não diga nada. Ela rugiu. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ela se afasta de Victor e se levanta enquanto olha para o lado e continua. Eu sei que você não é ele. Eu sei. Vendo as lágrimas caindo pelo rosto da mulher, o coração de Victor afundou. Porra, essa situação fodida. Tudo por causa daquela cadela. O estado de Agnes o deixou com raiva. E essa raiva foi amplificada pelo ódio já existente de Adonis. Perséfone. Os olhos de Victor estavam sem vida e frios. Você vai pagar por isso. Victor se levanta do chão. Hilda, estou contando com você. Sim. Hilda se aproxima de Agnes e segura a mulher enlutada, e logo ela leva embora. Victor continua observando Agnes até que ela desapareceu de sua vista. Toda a sua expressão melancólica desapareceu, e um olhar sério e calculista apareceu no rosto de Victor. Adonis não era um lutador como Victor ou um maníaco de batalha. Se falando de personalidade, Adonis era o completo oposto de Victor. Nascido sem forças, ele teve que usar seu último recurso para tentar sobreviver. Seu cérebro. Kaguya, traga o careca para fora. E sim, mestre. Kaguya gaguejou um pouco. Ela ficou um pouco surpresa com o comando repentino de Victor. Torne-se comida de cachorro. A mão de Victor cresce para se tornar a cabeça de uma besta demoníaca. Kaguya ficou um pouco chocada quando viu isso, pois não conseguia se acostumar com a visão de uma mão se transformando na cabeça de uma besta demoníaca. A besta demoníaca abre a boca cheia de dentes afiados e engole o careca inteiro. Victor toca o queixo enquanto organiza as informações que acabou de receber. Niclau. Filho da puta, você está envolvido em tudo? Ele cerrou os dentes, mas logo sua expressão ficou neutra. Ele organiza os nomes e aparições das pessoas envolvidas e, para sua surpresa, lobisomens e até mesmo um pequeno grupo de bruxas estavam envolvidos. Oda. Um homem saiu das sombras e ficou atrás de Victor. Eu não sou Adonis, e você sabe disso, mas esses homens se atreveram a pisar na mansão da minha esposa. Eles não vão se safar. O cabelo de Victor flutuava como se desafiasse a gravidade, e seu semblante estava totalmente preto como um demônio que saiu dos confins do inferno. Você concorda em ficar sob meu comando por algumas horas? Oda estreitou os olhos. Inicialmente, os únicos que podem ordenar o clã Blanc são o conde e a condessa do clã Snow. Agnes é assim, e o conde foi absorvido por este homem. Pelo que ela pode entender, a pedido do próprio conde. Se o mestre confiou nele, eu confiarei nele. Por enquanto. A seu serviço, mestre. Oda ajoelhou-se. Victor abriu um pequeno sorriso. Oda, chame todos do clã Blanc que estão espalhados pela cidade. Coloque os indivíduos mais experientes guardando todas as saídas desta cidade. Ele se vira para frente e olha para a lua.
Os membros restantes do clã da neve devem ficar aqui e proteger Agnes e os membros não combatentes. Kaguya. Sim, mestre. Você é minha empregada mais confiável. Eu quero você na linha de frente. O sorriso de Kaguya cresceu, e ela disse, como quiser, meu mestre. Victor exibiu uma expressão neutra e fria enquanto olhava para a lua. Ele não lutaria, ele mataria. Matar, e matar, hoje ele iria. Todas as cidades de Nightingale serão pintadas com o sangue carmesim dos meus inimigos. Não importa se é vampiro, humano ou lobisomem. Todos os responsáveis por esta confusão vão morrer hoje. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 290. Um pequeno passo, uma grande mudança. Um ponto de virada. Por quê? Por quê? Por quê? Um homem de cabelos brancos corria pelas ruas de Nightingale com a respiração pesada e o rosto assustado. Hoje deveria ter sido um dia normal. Ele deveria ter ido para seu trabalho administrativo no território do Clã da Neve e, como de costume, deveria ter observado qualquer mudança e reportado a seus superiores. E quem eram seus superiores? Um membro de alto escalão do Clã da Neve do qual ele fazia parte. Talvez a própria Condessa do Clã da Neve? Claro que não. Seu superior era um simples membro do Clã da Neve que ocupava uma alta posição dentro de uma organização da qual fazia parte. O Olho. Uma organização cujo único propósito de existência era observar e monitorar os 3 clãs de contagens de vampiros. Uma organização cujo único propósito para o qual trabalhavam era substituir o sistema atual. As 3 condessas. Agnes Snow, Scatash Scarlet, Anastasia Fulger. Eles queriam derrubar um desses 3 pilares e substituí-los por seus próprios membros. Dessa forma, eles teriam o controle político de Nightingale. Curiosidade, eles nem consideravam o clã Adrasteia como um inimigo. Afinal, eles não queriam um terreno perigoso como o deles, e aos olhos desses homens, o clã Adrasteia era inútil. E, claro, isso foi um grande erro. O homem virou a esquina em direção à praça central e se deparou com uma visão chocante. Uma pilha de corpos. Errado, uma pilha de cadáveres, e sentado em cima desses cadáveres estava um homem com longos cabelos negros e olhos vermelhos sangue. Ele estava sentado lá com a mão apoiada no queixo, parecendo entediado. O homem de cabelos brancos conhecia este homem. Alucard. Como ele poderia não reconhecê-lo? Ele pode ter ficado incrivelmente bonito, mas aquele olhar cruel em seu rosto nunca poderia ser esquecido. Ele foi o homem que ordenou este massacre. Tudo começou com uma lei marcial repentina, e então este homem declarou que ninguém deveria sair de suas casas até que ele permitisse. Todos aqueles que saíssem de suas casas seriam considerados uma ameaça e seriam presos. O homem de cabelos brancos esperava mais resistência dos vampiros, mas inesperadamente para ele, todos obedeceram à ordem de Alucard. Aqueles vampiros teimosos e orgulhosos ouviram alguém. Ele nem precisava ameaçá-los. O próprio prestígio de Alucard como um novo conde implacável era bem conhecido. Embora não tivesse contato pessoal com o próprio conde, todos sabiam que tipo de personalidade ele tinha. Assim como Scatash, ele não era alguém que você gostaria de ter como inimigo. Eles não queriam correr o risco de provocar esse monstro e transformar seu clã em cinzas. O incidente em que vários clãs desapareceram após invadir o território de Scatash era bem conhecido de todos, e neste último incidente, o próprio Alucard participou. 2 contagens de vampiros atacaram clãs menores e mais fracos e destruíram tudo. Isso era ridículo. Este incidente foi um aviso para todos os clãs inteligentes: não mexa com o clã Alucard ou Scarlet. Os olhos do monstro brilharam um pouco vermelho sangue, e ele falou com uma voz neutra e simples: joelhos? Craque, craque. O homem caiu no chão de joelhos com um olhar chocado no rosto. Ele não tinha ideia do que tinha acontecido. Ele apenas sentiu o mundo inteiro de repente ficar pesado. Antes que ele percebesse, ele estava de joelhos. Era como se a própria gravidade estivesse obedecendo às palavras do homem. A voz do homem tinha um peso que ele nunca sentiu antes. Aquilo é um membro do clã da neve. Nem mesmo ele foi poupado. O que está acontecendo? O homem de cabelos brancos ouviu sussurros pelas janelas das casas. Era bastante óbvio que apesar de estar dentro de suas casas, a população do território do clã da neve estava curiosa sobre o que estava acontecendo. Como isso é possível? Não se passaram nem 10 minutos desde que ele começou seu genocídio. Como ele matou tantas pessoas?
A cabeça do homem não conseguia entender como ele havia matado tanta gente em tão pouco tempo. Olhando para o chão, ele viu sua sombra que estava sendo projetada pela luz da cidade agindo de forma estranha. Começou a se mover e logo pareceu quebrar e ir para algum lugar. O homem conhecia esse fenômeno. Não me diga. O clã Blanc. Por que eles estão ouvindo esse monstro? Ele é estrangeiro. Ele nem é o conde do clã da neve. Pelas memórias do careca, Victor poderia dizer que este homem era vermelho, significando que ele era um traidor, mas mesmo assim, ele ainda não o havia matado. Ao contrário dos outros, esse traidor era apenas uma formiga, um soldado inútil que seria usado e descartado. Na mente do careca, todo mundo era assim, e ao ler a memória do careca, Victor entendeu que a organização em si não era importante. Eles eram apenas um bando de homens frustrados com o sistema atual e que não tinham força ou coragem suficiente para desafiar os próprios líderes do clã. E por causa disso, eles querem usar métodos venenosos para tirar o poder das condessas. Eles eram apenas um bando de parasitas. E Victor decidiu usar esse parasita como exemplo. Originalmente, um soldado inútil, agora assumindo um grande papel como exemplo que não deve ser seguido. Alegra-te, verme. Darei um propósito à tua existência miserável por uma vez. O homem tentou dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Era impossível, não tinha permissão. Ao absorver a existência de Adonis, Victor veio saber de um fato. Os parasitas individualmente não podem fazer nada, mas se esses parasitas estiverem juntos, eles podem causar estragos em um momento de fraqueza, e por causa disso, ele estava fazendo limpeza no clã da neve. E este território foi apenas o começo. O território do clã Fulger era o próximo. Victor não precisava ir ao clã Scarlet, considerando que eles nem ousavam entrar no território de Scatashi, já que estavam com muito medo da mulher. E o clã Scarlet não tinha muitos membros, o que significava que era difícil se infiltrar na casa de Scatashi. Adonis me deu muitas coisas. Victor olhou para seu punho por alguns segundos e o apertou com força. 1700 anos de experiência de alguém que não tinha força. Alguém que só usava o cérebro para lutar. Um ser completamente oposto de Victor. Victor usou força e Adonis usou sua inteligência. Mesmo com seu corpo fraco que não podia se mover, ele tinha pernas e braços por todo o território, e esses braços e pernas eram do clã Blanc. Ao absorver Adonis, a maior fraqueza de Victor foi completamente eliminada. Uma fraqueza que ele estava tentando eliminar, mas ele mesmo entendeu que levaria anos para que isso acontecesse. Afinal, ele entendeu que para eliminar essa fraqueza, ele teria que viver o suficiente para entender a sociedade dos vampiros e as cobras que vivem dentro dessa sociedade. Agora, Victor entendia que nem todos os vampiros usariam os métodos que ele gostava, lutando de frente em uma luta que o excitava. Em vez disso, a maioria dos vampiros preferia usar métodos traiçoeiros. E Adonis era um especialista neste método. Se eu seguisse o caminho normal, levaria milhares de anos para superar essa fraqueza. Um homem saiu das sombras e olhou para Victor. Victor parou de olhar para sua mão e olhou para o homem. Você fez? Perguntou Victor. Sim. Todos os insetos da lista que o mestre deu morreram. Não resta uma alma para contar a história. Uma mulher vestida com roupa de empregada saiu ao lado do homem e continuou com um pequeno sorriso. As ruas desta cidade estão pintadas com o sangue de seus inimigos. Bom. O homem deu um pequeno sorriso que enviou calafrios por todos os vampiros que estavam assistindo a essa cena. Algum inimigo lhe deu problemas? Victor perguntou curioso. Não. Todos morreram antes de perceber o que estava acontecendo. Oda respondeu olhando para Kaguya por alguns segundos, que concordou com a cabeça, como ela ficou tão forte em tão pouco tempo. Como líder do clã Blanc, ele era responsável por treinar todos os novos assassinos, e ficou claro que Kaguya era uma de suas aprendizes. Na época, ele considerou Kaguya excepcional e que ela tinha um grande futuro pela frente. Ela só precisava de tempo porque quando chegasse aos 500 anos, despertaria a maioria das habilidades do clã Blanc. Mas quebrando todas as previsões de Oda, a mulher já era capaz de usar aquelas habilidades que apenas assassinos adultos poderiam usar. Significava apenas uma coisa, ela já alcançou o poder de um vampiro adulto. Com o mesmo sorriso no rosto, Victor disse, ainda sobrou um. Os dois olharam para o homem que ainda estava ajoelhado no chão. Suor frio brotou do corpo do homem. Levante-se.
Contendo uma autoridade inexplicável em suas palavras, o homem seguiu o que Victor dizia como uma marionete. Ele se levantou do chão e olhou para Victor com um olhar confuso. Meu corpo está se movendo, sozinho. O feitiço de Victor mudou de uma simples técnica de comando e evoluiu para uma autoridade que ninguém que não fosse forte o suficiente poderia desobedecer. Se Deus ordena, os fiéis devem obedecer. Essa habilidade foi a reencarnação dessas palavras. Com uma palavra de Victor, ele poderia influenciar os seres mais fracos. Como um Deus ordenando os mortais. Afinal, quem era louco o suficiente para desobedecer a Deus? Victor levantou a mão quando ela começou a ficar coberta de poder vermelho, e lentamente algo começou a acontecer. O homem começou a flutuar em direção a Victor. Ficou bem claro que Victor estava controlando o homem. Aquilo é. Kage abriu os olhos em choque quando viu essa visão. Ela conhecia muito bem esse poder, pois era o poder de uma das empregadas, de Victor. Mas como ele pode usá-lo? Esse poder não é exclusivo dessa mulher. O homem foi puxado com força inexplicável em direção a Victor, e antes que ele percebesse, estava sendo segurado pelo pescoço. O corpo inteiro do homem congelou de terror quando viu o rosto desse monstro na frente dele. Victor se levantou dos cadáveres em que estava sentado, dando um passo e andando diretamente, no ar, como se andasse em um chão invisível no ar, caminhou em direção ao meio da praça central. Cidadãos. Vampiros. Este é o resultado para aqueles que decidiram trair o clã da neve. Victor não precisava explicar para a população, Victor não precisava dizer por que massacrou tanta gente hoje. Esse não era o trabalho dele. Esse era o trabalho do representante que o clã da neve enviaria no futuro. Seu trabalho era garantir que isso nunca mais acontecesse. Estas são as consequências de alguém tentar trair o clã da neve. Victor soltou o homem do ar. Treme, treme, treme. O chão começou a tremer como se um pequeno terremoto estivesse ocorrendo, e logo um pilar de gelo saiu do chão e perfurou todo o corpo do homem, começando da bunda até o pescoço. Ah! O homem gritou de dor por ter todo o corpo perfurado. Victor estalou o dedo e logo o corpo inteiro do homem começou a queimar. Ah! Seus gritos de dor pareciam ecoar por toda a cidade. Oh meu Deus! Uma vampira tocou seu rosto com um olhar aterrorizado. Um vampiro falando sobre Deus. Que irônico. O homem que estava ao lado da mulher falou, mas ao olhar para aquela visão, ele falou com um olhar desconfortável, mas... Sim, isso é cruel. Quando todo o corpo do homem parecia que iria queimar completamente nas chamas, as chamas desapareceram como se nunca tivessem existido. Alguns segundos se passaram, enquanto o corpo do homem começava a se regenerar, e então quando todo o seu corpo estava quase completamente regenerado, as chamas apareceram mais uma vez. Ah! Os gritos de dor do homem ecoaram pela cidade mais uma vez. Era como se a chama tivesse consciência própria. Enquanto o homem gritava de dor, a voz de Victor ecoou pela cidade. Durante 3 dias, este homem sofrerá do mesmo poder que herdou. Sua voz era pesada e carregava uma seriedade que ninguém podia ignorar. Eu quero que você grave essa cena em sua mente e nunca a esqueça. Sua voz carregava uma crueldade, digna de uma contagem de vampiros. Nunca se esqueça das consequências de desafiar o clã da neve. Daquele dia em diante, todos aqueles que vivenciaram aquela cena jamais esqueceriam o sorriso que aquele monstro fez. Era como se a própria imagem do homem estivesse gravada nas almas de todos os vampiros presentes. Seu longo cabelo preto parecia desafiar a gravidade, seus olhos vermelhos sangue e seu sorriso que fazia todos os vampiros tremerem de medo. Esta foi a primeira grande ação política envolvendo o segundo progenitor. Daquele dia em diante, quando os historiadores estudassem este evento, eles entenderiam que foi a partir daquele dia que algo mudou no Conde Alucard. O homem que agia impulsivamente, o homem que agia como um guerreiro louco e impulsivo, tornou-se mais calmo e começou a realizar grandes ações calculadas. Ações que assustavam mais as pessoas do que a espada gigante que repousava em seu ombro envolta em chamas. Com apenas uma palavra deste monstro, ele poderia mudar toda a vida de um vampiro que vivia em Nightingale. Com apenas uma palavra dele, toda a economia de Nightingale poderia mudar. Com apenas uma palavra dele, ele poderia influenciar outros reinos, mesmo que indiretamente. Este foi o primeiro passo de uma história que seria contada no futuro pelas gerações futuras. A história do Conde Alucard, uma estrela em ascensão que parecia imparável por qualquer um, o homem que se tornou o segundo rei de todos os vampiros.
e que acabou sendo visto e considerado um deus para todos os vampiros. Mas essa era uma história que deveria ser contada em outra ocasião. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 291. As mudanças nem sempre são bem-vindas, mas são necessárias. Agnes abriu os olhos. Ela viu um teto familiar, sua cabeça estava confusa e ela não se lembrava de quando foi dormir. Darlin. Ela rolou na cama e tocou a parte onde Adonis deveria estar. Mas ele não estava lá. Querida. O peito de Agnes se apertou com força, e ela sentiu uma sensação de perda em seu coração. Ela finalmente se lembrou do que aconteceu, seus olhos se encheram de lágrimas, e seu único pensamento foi: por quê? Por quê? Por que você fez isso comigo? Lágrimas cristalinas começaram a manchar o travesseiro em que Agnes estava, seus sentimentos estavam confusos. Ela entendeu por que Adonis tinha feito isso. Ela viu a memória de Victor, tudo que os dois conversavam em segredo. Ela sabia que ele preferia morrer por Victor do que ter sua alma roubada por Perséfone. Perséfone. Seus olhos se estreitaram quando ficaram sem vida. Quando as lágrimas caíram de seus lindos olhos dourados, um sentimento de vazio encheu seu coração, e junto com esse sentimento, ódio. Ela agarrou a parte da almofada onde Adonis costumava dormir. Com pura força, o colchão foi rasgado. Perséfone. Foi tudo culpa dela. Tudo. Passo, passo, passo. Agnes de repente começou a ouvir passos perto de seu quarto. Tantos andares. Por que ele precisa de todos esses documentos? O que aquele homem está pensando? Ouviu-se uma voz de mulher, e Agnes conhecia muito bem aquela voz. Essa voz era de Yuki. SHHH, não pergunte, apenas faça sua lição de casa. Você não viu o que aquele homem fez? Outra empregada disse. Como eu poderia não ter visto? Aquela cena horrível fica no meio da nossa cidade. Yuki revirou os olhos. Mas mesmo que ele tenha agido assim, ele é uma boa pessoa. Yuki exibiu um sorriso gentil. Mulher, você é cega. A mulher comentou friamente. Uá! Que tipo de pessoa boa leva um membro do nosso clã para a fogueira e o deixa queimando na praça da cidade para todos verem? A empregada do clã da neve comentou friamente. Ela parecia ser uma empregada mais jovem. Esse é o método mais eficaz. Aquele homem era um traidor. Yuki respondeu no mesmo tom de voz. Mesmo que ele seja um traidor, ele não merece esse tipo de tratamento. Então traidores devem ser tratados gentilmente. Eles devem ser tratados como realeza. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que ele não merece esse tipo de tratamento. A empregada pareceu recuar um pouco quando ouviu o que Yuki perguntou, por exemplo. Ser queimada instantaneamente como Lady Agnes faz? Ou ser presa? Yuki bufou e então se virou. Se ele fizesse isso, ele não seria capaz de passar a mensagem. Ela começou a caminhar em direção a um local. Que mensagem? A empregada perguntou curiosa. Não mexa com o clã da neve. Mas isso ainda é excessivo. Quantos de nossos membros morreram ontem? Yuki estreitou os olhos. Não seja ingênuo, você não ouve o que a Condessa Agnes sempre diz? E ela se virou para encarar a jovem empregada. Traidores não devem ser perdoados. A empregada mais jovem falou. Então você se lembra? Ela abriu um pequeno sorriso. A empregada ficou em silêncio e concordou com a cabeça. Yuki definitivamente não era uma pessoa cruel, mas sua atitude parecia ser cruel porque ela era muito leal ao clã da neve. E porque a sociedade vampírica como um todo era cruel. Para os vampiros mais jovens, aquela demonstração que Victor fez foi muito cruel. Era algo que nenhum ser deveria fazer a outro ser. Mas para os vampiros mais velhos, vampiros que estavam acostumados à carnificina, esta era uma visão nostálgica, é claro. Apesar de ser uma visão nostálgica, já que não havia muito tempo, o impacto foi igual ao dos vampiros mais novos. Afinal, eles passaram muito tempo sem conflito. Junte esse fato com a visão da pilha de corpos deixada por Victor. Eles sentiram náuseas por um tempo. Yuki continuou exibindo seu sorriso, mas por dentro ela estava pensando, aquela idiota, ela não sabe que o clã da neve é sensível sobre esse assunto agora. Porque ela está falando sobre isso em voz alta. Ela já podia sentir vários olhos observando-a das sombras. Se eu não desse uma resposta perfeita como essa, poderia ser acusado de traição sem motivo. Vamos, precisamos pegar esses papéis. Yuki se virou e começou a andar. Sim.
A empregada mais jovem seguiu obedientemente. O que está acontecendo? Agnes, que ouviu toda a conversa em silêncio, falou confusa. Ela se levantou da cama. Ela nem se deu ao trabalho de arrumar o cabelo ou colocar os óculos falsos que sempre usava. Ela não estava com humor para isso. Caminhando em direção à porta, Agnes olhou para a maçaneta da porta. Vários pensamentos passaram por sua cabeça, e todos esses pensamentos estavam indo em uma direção ruim, mas antes de fazer qualquer coisa, ela decidiu primeiro verificar o estado de seu clã. Ela sabia que antes de dormir, ela estava andando pela mansão caçando traidores. Ela tocou a maçaneta e abriu a porta. No momento em que ela abriu a porta, ela ouviu passos novamente de seu membro, do clã. Esse homem é cruel. Como ele pode nos fazer revisar todos esses documentos? Nós não fazemos esse tipo de trabalho. Agnes olhou para os dois homens do clã da neve e reconheceu os dois homens como guardas da mansão. Cala a boca. E faça o seu trabalho. Você quer acabar com aquele corpo no meio da praça. Eka. Deve-se dizer que o que Victor fez foi bastante eficaz. Todos estavam trabalhando duro e com um sorriso no rosto. Um sorriso de desespero. Ninguém queria acabar com aquele homem no meio da praça da cidade. Agnes decidiu seguir aqueles dois guardas. Ela fechou a porta do quarto e caminhou pelos corredores. Enquanto ela caminhava pelos corredores, ela sentiu uma sensação familiar ao perceber que o caminho que ela estava indo era onde Adonis sempre ia quando trabalhava. Badump. Vendo os dois guardas entrando no escritório que era usado por Adonis. Badump, badump. Seu coração começou a bater freneticamente, e uma pequena sensação de esperança cresceu dentro dela. Ela caminhou em direção à porta e abriu-a lentamente, enquanto começava a espionar o que estava acontecendo lá dentro. E foi então que ela viu um homem com longos cabelos negros que fluíam como seda, olhos violetas e com uma beleza sobrenatural. Ele estava olhando para vários documentos com um olhar neutro. Adonis. Por um momento, a imagem do homem pareceu ser substituída por Adonis, mas lentamente essa esperança foi destruída. Que bagunça! O que Agnes estava fazendo? Como ela não percebeu isso? Ellie reclamou em um tom neutro sem emoção. Desfalque de dinheiro, membros do clã usando dinheiro para coisas inúteis e para piorar as coisas. Esse gasto ridículo da minha esposa Violette. Victor tocou a testa em frustração. Apenas que tipo de gasto de 190 milhões de dólares em uma maldita caneta mágica? Caneta mágica minha bunda, isso é apenas uma fraude. E você, Oda? Por que você gasta 500 milhões de dólares por ano em bebida? Você não pode nem beber. É para colecionar. Todo japonês precisa do seu saque em casa, sabe? O homem virou o rosto enquanto falava. Oh! As veias começaram a saltar na cabeça de Victor. Esse homem não é muito sem vergonha. Ele até se parece comigo. Eu vou confiscá-lo. Ele falou friamente. Uá! Kaguya, coloque essas bebidas no leilão humano. Podemos tentar tirar algo disso. Sim, mestre. Kaguya desapareceu nas sombras. Espere, mestre, você não pode fazer isso comigo. Como vou viver a partir de hoje? Você não pode nem beber. Por que você está agindo assim? Victor estreitou os olhos. O que importa é a decoração. É o sonho de todo homem ter seu próprio open bar. Eu vou confiscá-lo. Ele falou definitivamente. Oda abriu os olhos em choque, e, vendo o olhar de Victor, ele percebeu que esta era uma decisão que ele não podia discutir. Oda apenas caminhou em direção a uma cadeira e se sentiu como um boxeador que havia perdido tudo. Isso é muito cruel. Alguns membros do clã Blanc comentaram quando viram o estado de seu líder. Corte a mesada de Violette, confisque todos os bens dos membros do clã que estavam comprando coisas pessoais com nosso dinheiro. Victor olhou para alguns documentos e depois olhou para os membros do clã da neve, que olhavam com um olhar de descrença. O que você está esperando? Ele estreitou os olhos. Faça isso. Todo o corpo dos membros do clã da neve estremeceu visivelmente ao ver aquele olhar violeta olhando para eles. Sim. Eles correram em direção à saída. Agnes rapidamente se encostou na parede, e logo vários membros do clã da neve entraram pela porta. Hilda. Victor pegou um documento e mostrou à mulher. O que aconteceu naquela reunião? Hilda olhou para o documento e viu que era um documento oficial de um encontro sobrenatural que aconteceu no Japão. Ela lembrou que alguns membros yokai queriam visitar Nightingale. Um yokai tentou levar Agnes para a cama à força,
Agnes ficou com raiva e incendiou o lugar inteiro. A reunião foi um fracasso, e o yokai se tornou nosso inimigo. Oh! Os olhos violetas de Victor brilharam com um brilho perigoso. O que aconteceu com esse yokai? A última vez que o vi, ele estava à beira da morte. Ele já deve ter se recuperado. Qual é o clã desse yokai? É um clã de aranhas. Acho que eles se chamam Arashni. Arkni. Arai. Eu não sei. Ela não se incomodou em lembrar, já que os yokais tinham muitos clãs, e poucos eram relevantes. Eu vejo. Victor recostou-se na cadeira enquanto apoiava a cabeça na mão e começava a pensar. Vendo o estado de Victor, Hilda começou a ter um mau pressentimento. Coloque sanções em yokai. ... A partir de hoje, pelo decreto do clã da neve, qualquer sobrenatural que fizer negócios com o yokai perderá completamente o acesso ao mercado de vampiros. Hilda abriu os olhos em choque. Você não pode fazer isso. Por quê? Você precisa de autorização do clã Snow, Fulger e Scarlet para tomar esse tipo de decisão. Hilda, quem sou eu? Victor perguntou em um tom neutro. O marido de... Oh! Hilda finalmente entendeu. Eu também sou uma contagem de vampiros, embora meu papel seja algo completamente fora da política como clã Adester. E mesmo se eu não tivesse essa influência, eu poderia fazer isso. O clã Snow é responsável pela política internacional e doméstica. Outros clãs não têm o direito de se intrometer neste assunto. Isso é verdade. Apenas faça o que eu disse, e em menos de 3 dias, esses yokai vão oferecer a este clã aranha ou qualquer que seja o nome deles em uma bandeja de ouro para mim. Ele abriu um pequeno sorriso que causou arrepios na espinha de Hilda. Ela começou a pensar no quadro geral e percebeu que ele estava certo. As sanções não eram para o clã yokai, mas para os seres mais gananciosos existentes. As bruxas. Era senso comum que as bruxas estavam envolvidas em todos os tipos de comércio, e era bastante óbvio que elas também tinham contatos com o yokai. Ao colocar sanções tão estritas ao seu yokai, as bruxas sentiriam que uma possível porta do mercado foi fechada. Afinal, alguns yokais vendiam coisas exóticas que todos os seres sobrenaturais adoravam. Como os famosos remédios de virilidade vendidos por Yukionas, os humanos eram seus principais compradores, e a maioria desses compradores eram pessoas ricas. Mesmo que Victor estivesse fazendo isso, ele tinha certeza de que as bruxas não iriam retaliar os vampiros. Afinal, para as bruxas, os vampiros eram como uma terra de ouro. Afinal, eles eram todos ricos, e era senso comum que se você tivesse contato com vampiros, as bruxas seriam fortemente patrocinadas com recursos. Para bruxas de nível inferior que não tinham acesso a recursos como bruxas de nível superior, perder esse mercado para algum clã de nível baixo era um grande não. Consequentemente, as bruxas mais jovens, que eram a maioria, pressionavam as bruxas mais velhas a fazer algo. E essas bruxas mais velhas, claro, não ficariam caladas, considerando que mesmo elas têm clientes que são vampiros, e por isso, tentariam resolver esse problema o mais rápido possível. E que solução eles teriam? Sacrificar um pequeno clã sem um tostão para o clã da neve. Falando especificamente com Victor. Ao fazer isso, todo o problema seria resolvido e eles poderiam voltar ao comércio em que estavam antes. Gole. Hilda engoliu em seco essa capacidade de planejar tão à frente. Era como se ela estivesse vendo Adonis trabalhando, e não Victor. Vendo o sorriso no rosto de Victor, ela entendeu algo novamente. Errado, não era Adonis, mas uma mistura dos dois seres. Ela pensou isso porque Adonis nunca faria aquele sorriso. Por que você está indo tão longe? É como se você fosse protetor ou algo assim para Agnes. Hilda estreitou os olhos. Victor parou com as mãos. De fato. Eu me pergunto por quê. Victor não falou muito, e Hilda entendeu que ele não queria revelar nada. Victor voltou ao trabalho. No momento em que Victor ouviu o que aconteceu com Agnes, ele sentiu um sentimento avassalador de posse, ciúme e raiva. Sentimentos com os quais estava familiarizado, esses tipos de sentimentos que ele só sentia por suas esposas e, recentemente, Skatashi e Natasia. Mas, ao contrário de antes, Victor sabia que esse sentimento era influenciado pelo ritual de Adonis com Agnes e o próprio Adonis que ele havia absorvido. Por isso, não comentou nada. Eu a protegerei, como prometi. Mas nunca serei seu substituto. Isso foi algo que Victor jurou para si mesmo. Ele não se deixaria enganar por esses sentimentos, não queria ser o substituto de ninguém.
Victor era Victor. Adonis era Adonis. Eram dois seres diferentes que, por certas circunstâncias infelizes, Victor teve que absorver Adonis para proteger sua alma. Era só isso, nada mais. E Agnes, como Victor, sabia disso também. Mas saber e aceitar eram duas coisas diferentes. Agnes olhou para seus pés, seu longo cabelo branco cobrindo todo o seu rosto cheio de lágrimas. Querida. Havia tantas semelhanças, semelhanças que a faziam chorar sempre que lembrava que ele não estava mais com ela. Hilda olhou para um local, ela podia sentir seu mestre naquele lugar, e ela também podia imaginar em que estado ela estava agora. Apóstrofo. Suspiro. Isso é complicado. Victor olhou para onde Hilda estava olhando por alguns segundos e depois voltou a olhar os papéis. Vou terminar tudo em 2 dias. Tornarei o clã da neve autossustentável e colocarei Hilda no comando até que Agnes possa lidar com tudo de novo. Depois disso, eu vou embora. Badump, badump. Ele colocou a mão no peito enquanto sentia seu coração doer. TSK. Victor ignorou a dor em seu coração. Foi a mesma dor que ele sentiu quando esteve longe de suas esposas por 1 ano e 6 meses. Mas desta vez, ele ignorou essa dor. Ele não tinha o direito de sentir essa dor. Estar perto de Agnes agora só é prejudicial para a própria mulher. Victor entendeu isso. A presença de Victor era um lembrete constante de que Adonis não estava mais vivo. E doeu a Agnes, então a melhor opção agora era ir embora. Apóstrofo. Também não posso deixá-la nesse estado. Victor precisava de alguém para ajudar a acalmar Agnes. Violette. Surpreendentemente, ela era a melhor opção. Apesar de suas divergências, as duas se conhecem melhor do que ninguém, e são mãe e filha. Victor pensou em uma lembrança da criança Violette e Agnes. Apesar de ter evocado essa memória, não sentiu sentimentos paternos, fez questão de apagá-la durante a absorção de Adonis. Ele não sabia o que aconteceria com ela mesmo se visse Violette como filha e não como esposa. Hilda, estou contando com você. Hilda olhou para Victor e, ao se lembrar de suas ordens, disse, sim, vou preparar tudo. Então, ela caminhou em direção à saída. Obrigado. Victor assentiu e voltou a vasculhar os documentos em busca de irregularidades. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.